STV e STV Notícias. Hoje vamos analisar a comunicação que o governo fez através do primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário em relação aos problemas com a dívida pública. O governo reconheceu a existência de 4 dívidas, disse como pensa pagá-las e apontou o déficit da produção nacional como uma das razões para as dificuldades que o país enfrenta. Tudo isto num dia em que se soube e foi confirmado que o Banco Mundial suspendeu o apoio no valor de 40 milhões de dólares ao orçamento do Estado, e também a Inglaterra suspendeu os desembolsos de ajuda financeira ao governo moçambicano. Para analisarmos especialmente a comunicação que o primeiro-ministro fez à nação sobre os problemas com a dívida, tenho em estúdio o economista Roberto Tebana e também o economista João Mosca para ajudarem-nos a analisar este discurso de 16 páginas do primeiro-ministro do governo de Moçambique. Começo por si, professor Roberto Tebana. Qual é a primeira leitura que faz em relação às linhas de força apontadas nesta intervenção do primeiro-ministro? Muito obrigado. Boa noite, senhores telespectadores. Eu penso que é preciso admitir e reconhecer o facto muito importante de que o governo finalmente vem com uma comunicação oficial à nação sobre esta problemática, que era um ato de governação que estava ausente numa situação de crise. Tem que haver alguém que toma a dianteira e indica e clarifica a situação para que as pessoas realmente se acalmem. Não vale a pena dizer calmem, tenham paciência, sem claramente clarificar. Portanto, é um primeiro passo, é um primeiro esforço nessa direção. Eu leio esse discurso em duas vertentes. Uma, o senhor primeiro-ministro trabalha muito nos aspectos estruturais da economia, né? Tentar mostrar que há aqui uma crise, não é? Mas há, no fundo, todo um conjunto de coletes de forças estruturais que amarram a economia moçambicana e que não vão ser fáceis, não vão facilitar a resolução desse problema. E ela aponta o problema da produção, da produtividade e tudo isso. Portanto, isso é uma dimensão. A segunda dimensão é ir diretamente àquilo que é, de facto, o motivo principal desta comunicação, que é o facto da dívida. Praticamente, eu diria que é um reconhecimento, é a informação do reconhecimento que já se fez, né, junto das instituições internacionais sobre a existência dessas dívidas, e uma indicação de que o governo está a assumi-las e que, portanto, vai honrá-las, vai fazer um esforço de honrá-las. Mas ele também tornou claro que ainda tem que se trabalhar nos detalhes sobre como é que isso se vai fazer e tudo isso. Portanto, é uma comunicação que não vai muito nos detalhes. Por exemplo, nós não sabemos qual é o perfil final do serviço da dívida que sai do que se sabe, não é? Porque as contas são muito instáveis ainda, provavelmente eles têm que fazer. Mas isso era muito importante, não é? Porque o grande problema é sustentável. Como é que vai ser o serviço da dívida a partir de agora até lá? Temos capacidade de fazer isso de acordo com as nossas receitas. Ele falou muito da desaceleração da economia, não é? Falou logo no princípio de dizer que a economia está a desacelerar. E no fim disse que vamos propor uma redução das estimativas de crescimento, não é? Penso que isto é uma indicação clara da aceitação daquilo que vários economistas já têm estado a dizer, que não é possível esta economia pensar em crescer a 7%. Portanto, isto também vai ter implicações para toda esta análise da sustentabilidade da dívida. Qual é a estimativa que temos das receitas que vêm no futuro? Portanto, eles não têm de certeza absoluta este trabalho feito. Eles não têm um quadro fiscal de médio prazo no qual eles possam facilmente alterar estas variáveis e ver quais são os impactos e começar a simular os cenários possíveis. Eles vão ter que trabalhar muito com o Fundo Monetário Internacional e recalibrar todo um programa que tem muitos parâmetros que foram mexidos por tudo isto. Portanto, isto é um aspecto. Agora, há um aspecto que a mim me parece omisso nesta comunicação que é extremamente importante.
não reconheceu, não conseguir ver um reconhecimento claro de que aquilo foi uma ilegalidade. Não existe isso neste comunicado. Isto é um déficit extremamente grave, porque o problema fundamental não é só que existem, que foram contraídas estas dívidas, é que essas dívidas foram contraídas de uma maneira ilegal. Ele não se referiu a esse aspecto. Segundo, a frase mais importante que poderia ter sido desenvolvida ao longo de todo este discurso é aquela que vem no fim, que diz que tomamos medidas para reforçar a vigilância financeira e tudo isso. Quais são essas medidas que foram tomadas? É uma frase que vem no fim, parece que caiu já, alguém sentiu que havia uma necessidade de se referir a isso, porque ela não tem desenvolvimento. Quais são as medidas concretas? Porque para recuperar a credibilidade é preciso tomar essas medidas, torná-las públicas e elas serem medidas credíveis. Há aquelas medidas que vão resultar da estruturação de um novo programa com o Fundo Monetário Internacional, de um instrumento, de uma relação qualquer que se vai estabelecer com o Fundo Monetário Internacional. Eu penso que ainda não começamos a tratar efetivamente a crise com este discurso. Não é? Essa é a minha primeira leitura. Muito bem. Professor Mosca, faço a mesma pergunta. Qual é a leitura que faz a partir desta intervenção do Primeiro-Ministro hoje? Boa noite aos senhores telespectadores, muito obrigado pelo convite. Eu, depois da intervenção do professor que me antecedeu, o nosso colega Roberto, eu diria dizer, eu concordo em geral com aquilo que ele referiu. Simplesmente tenho dúvidas que o facto de aparecer a dar a informação em conferência de imprensa, da forma como deu, com as grandes lacunas que foram omissas, eu tenho dúvidas que o resultado disto foi mais positivo ou mais negativo. Eu acho que foi mais negativo. Penso que houve uma certa pressa de fazer a comunicação sem preparar devidamente essa comunicação. O professor Roberto Ibana já referiu alguns elementos em déficit muito acentuados e muito pesados, e eu começaria exatamente pelo ponto da constitucionalidade, da legalidade, da transparência e do escamoteamento de todas as relações políticas e económicas de forças internas que existem, que possivelmente não permitiram ao Primeiro-Ministro dizer aquilo que ele sabe e, eventualmente, coisas que ele também não sabe ainda, não é? E essa é uma lacuna muito forte, na medida em que, mesmo nas conversações e nos contactos que houve externamente, esse foi um dos pontos fundamentais. O problema da legalidade, da transparência, do cumprimento dos procedimentos internos no Estado moçambicano e em relação à cidadania moçambicana, particularmente ao nível da Assembleia da República. Portanto, isso, e não só não referiu esse aspecto, como também não apontou no futuro o que é que iria ser feito em relação a este aspecto, exceto dizer que iria informar a Assembleia da República. Mas se vai à Assembleia da República informar com este discurso, acaba por informar muito pouco, não é? Sobre os aspectos mais da natureza económica, eu iria dizer que todo acordo que o Roberto que disse que colocou as questões estruturais, mas ele, ao colocar as questões estruturais, colocou os sintomas que a estrutura reflete, não as razões da existência desta estrutura económica e como é que esta estrutura económica foi alimentada pelas governações anteriores, no sentido de reproduzir uma estrutura económica que já se sabia que era de natureza subdesenvolvida, dependente, e que assentou essas características desta economia, dessa estrutura. Há uma política económica ao longo talvez de toda após a independência, em que as estruturas económicas herdadas da economia colonial foram acentuadas, sobretudo na sua vocação externa e na sua dependência em relação ao exterior e no crescimento com base em poupança externa. Outro elemento, eu achei muito de menos qualquer referência a aspectos de natureza de política monetária. O Banco de Moçambique, embora o Banco de Moçambique não seja responsável pela economia real, mas o Banco de Moçambique geriu pessimamente o problema da política monetária. Não só a política cambial, como também a política de crédito e a política interna da taxa de juros, a oferta monetária. Eu penso que foi contra
todos aquilo que os livros dizem, que em momentos de expansão e de crescimento económico eles têm políticas expansivas, o que é de injetar mais dinheiro, de injetar mais, incentivar mais. Por outro lado, com medidas restritivas, no sentido de controlar a inflação, e às vezes numa perfeita descoordenação com a política fiscal do Ministério das Finanças. Eu achei muito fraca esse aspecto. Também, como já disse Tibana, não são referidos aspectos importantes da política orçamental e fiscal no discurso e nas propostas de solução, e eu penso que um elemento fundamental que ele não aborda é a questão do papel do Estado. Não é? O Estado faz o quê? Qual é o papel do Estado neste contexto específico da economia neste momento? Não só o Estado enquanto promotor, enquanto papel na economia, mas também como papel de credibilização da política, credibilização dos políticos e credibilização do próprio país no exterior. Hoje, a imagem do país está absolutamente de rastros, sobre todos, muitíssimos aspectos. E isso ele não referiu, o problema da imagem do país. Se é que alguns economistas, alguns académicos, alguns políticos defendiam que até então, até 2, 3 anos atrás, Moçambique tinha uma imagem positiva no exterior, eu penso que essa imagem positiva é mais resultante de uma certa propaganda política, apoiada por atores externos, nomeadamente as instituições financeiras internacionais e alguma cooperação, porque na realidade a economia já padecia de situações críticas muito sérias, sobretudo a questão da não redução da pobreza, das desigualdades sociais e territoriais, a questão do crescimento absolutamente ancorado em 2 ou 3 sectores produtivos e toda uma falta de eficiência e de competitividade da economia. Esses aspectos é que são os aspectos que ele deveria ter colocado de uma forma muito mais acentuada, porque as causas que ele diz da crise, e depois reforça muito, voltamos ao problema das calamidades naturais, das cheias, do setor externo. É verdade que o setor externo teve muita importância, sobretudo na conjugação com outros fatores que se reforçaram mutuamente. O problema da guerra, mas o problema da guerra da Renamo, em 2012 não havia guerra, em 2011 não havia guerra, em 2013 praticamente não havia guerra. Então, porquê? É verdade que a guerra hoje é um fator importante de desestabilização e que impede e dificulta a recuperação e a resolução dos problemas da crise. Mas não é a guerra que é a razão desta crise, há muitas outras razões. Para terminar, eu penso que aquela frase que a economia está a crescer é uma frase muito perigosa, porque se existe uma desaceleração, mesmo que a economia cresça a uma taxa superior a 0, mas o fator importante não é que ela está a crescer, o fator importante é que ela está a desacelerar. Esse é que é o elemento qualitativo fundamental neste momento, é que a economia está a desacelerar. E quais são as razões de aceleração? Mas, se ele diz que a economia vai crescer, não sei se ele tem realmente a sensação do que é que se passa na realidade no setor produtivo. Eu não encontro nenhum setor produtivo, falando com empresários, nenhuma empresa que me diga que o negócio não está a cair. Toda a gente está a dizer isso. Desde a imobiliária, a construção civil, a agricultura, os transportes, as comunicações, as importações, o mercado, os preços do mercado, a oferta de produtos essenciais, tudo isso está a decair, mas de uma forma absolutamente vertiginosa. E não sei se, quando ele diz que a economia vai continuar a crescer, eu não sei, porque eu também sei que muitas vezes as estatísticas são muitas vezes julgadas em favor de um certo discurso político. Professor Mosca, vamos passar por outros pontos. Professor Roberto Banu, o governo esclareceu as dívidas, o valor que temos. A dívida de Ematum, 850 milhões, Proíndicos, 622 milhões, a MAN são mais de 500 milhões de dólares, a dívida que foi canalizada ao Ministério do Interior são 221,4 milhões de dólares. O que não ficou claro em relação às últimas 2 dívidas é como é que pagamos. E esta é que é a questão de fundo. Qual é a capacidade do Estado? Como é, que impacto é que o pagamento desta dívida vai ter junto dos contribuintes? Ainda por cima, quando recebemos informação de suspensão do apoio direto ao Orçamento do Estado do Banco Mundial, e hoje também a Inglaterra disse que vai suspender a ajuda a Moçambique enquanto não se esclarecer os problemas com a dívida. Qual é o impacto direto que estas faturas que o Estado tem que assumir e que estes doadores que se afastam
de financiamento ao desenvolvimento do país, qual é o impacto que isto vai ter na vida dos mais de 25 milhões de moçambicanos e dos contribuintes? Bom, esses assuntos são assuntos técnicos extremamente importantes. Primeiro são assuntos sociais, como os coloca, extremamente importantes, mas a clarificação deles é um problema técnico extremamente sério. Eles têm que ver agora o que é que vão ser as receitas do Estado, não é? E o que é que o Estado pode fazer em termos de despesa. E primeiro vai ter que considerar para isso o serviço da dívida, que vai ter, que já está programado e tal, os juros, os capitais todos que têm que pagar. Não é? Daquilo que já se conhece, tem contratos claros, firmes e tudo, que já foi assumido pelo Estado, não sei o que é. Depois tem que analisar à medida em que essas garantias podem ser realizadas. Porque até agora ninguém disse que essas garantias foram emitidas, mas não é como da Amatum, né, que já foi completamente assumida pelo Estado. Né? As outras ainda não tiveram esse tratamento todo, apesar da gente saber dívida do Ministério de Interior o quê? Não há dívida nada do Ministério do Interior, há dívida soberana do Estado. O Ministério do Interior é um órgão operativo do governo, né? Portanto, não há dívida do Ministério do Interior, isso é dívida do Estado. Mas para além dessa, e portanto isso é claro, né? Agora, há as outras com esses proíndicos, não sei o quê. Se calhar há alguma coisa, alguns ativos lá que podem ser operacionalizados, com esses hematuns que podem ser operacionalizados, e ver o que é que isso vai trazer em termos de ins and outs, o que é que entra e sai para os cofres do Estado, não é? Serviço de dívida externa, apoio a essas empresas, reestruturação dessas empresas e outras, mais outras. Portanto, há de haver aqui um refazer de contas que eles nunca pensaram que iam ter que fazer assim num curto espaço de tempo. E, eu, pela minha experiência, com informação, ainda levas um bom bocado de tempo a fazer essas contas, depois a discutir as opções, os cenários, as alternativas. Onde é que vai ser a compressão? Não é? E se for para fazer compressão no setor do Estado, por exemplo, porque isto é um problema que se vai alastrar não por um ano, 5, 6 anos tu vais viver com as consequências disto. Como é, no mínimo, não é? E depois, há a presunção de que chegado 23 e tal, portanto, os 700 quase milhões de dólares vão sair em balão para ir liquidar aquela dívida. Eu duvido que vai acontecer. Tu vais chegar lá, vai sentir uma necessidade de refinanciamento disso. Porque senão, tu tens que ter contas que provam que, de facto, aquelas receitas de petróleo vão ser suficientes para fazer isso, e que não há um custo de oportunidade que torna isso inaceitável para a sociedade, não é? Que pessoas contraem essas dívidas, que o dinheiro fica assim, e depois terem que pagar lá com o sacrifício de muitas outras coisas. Nós temos crianças a estudarem debaixo do cajueiro hoje. Temos crianças que não têm carteiras para sentar às empresas, estão a fazer solidariedade, oferecer carteiras. O Estado não tem capacidade de comprar carteiras para as escolas, hoje. Será que nós temos o luxo de poder dizer que podemos sacrificar os milhões ou bilhões que hão de vir do gás? Vamos ter as crianças todas que estão a nascer agora, vamos ter capacidade até lá de colocá-las na escola. Os hospitais que estão a cair agora, vamos ter capacidade até lá para termos o luxo de que não faz mal, porque chegados lá nós vamos poder pegar nesse dinheiro todo e pagar a dívida de uma vez. Tu vais ter necessidades e obrigações de prestação de serviços pelo Estado que tu vais ter que executar. Portanto, isso vai ter que ser refinanciado. Os cálculos têm que ser cálculos de médio e longo prazo aqui. E eu duvido que neste momento, que nunca fizeram essas contas, pelos vistos, não é? Tenham capacidade de fazê-las agora tão rapidamente para vir com esses esclarecimentos. É por isso que eu continuo a insistir, que este assunto vai levar algum tempo a estudar para virem com medidas concretas e colocá-las para serem debatidas e serem aceitas ou não aceitas. O problema também é que não há muita abertura sobre essas coisas, não é? Porque isto era um assunto que a gente tinha que ver qual é o setor que sacrifica de facto, em que medida sacrifica e o que é que vai significar. O cidadão tem que saber isso. Este é o momento, não é, em que se deveria explicar claramente, vamos executar um corte no orçamento desta área, na saúde, na educação, nas infraestruturas, não sei o quê, porque não vai ser comportável com o serviço da dívida, não vai ser sustentável. Bom, ou então explicar como é que vão sair dessas dívidas todas. Né? Uma das coisas que defendeu o Castelo Branco numa entrevista que foi feita nesta televisão é que, pelo nível de serviço da dívida que temos hoje, o ideal era reestruturar ou mesmo cancelar
a dívida como forma de aliviar o Estado e permitir que possa seguir o seu caminho naquilo que estava dizendo, nomeadamente na questão de escolas, hospitais e tudo mais. De outra forma, esta dívida é capaz de sufocar e tornar as contas insustentáveis no Estado. Acha que esta linha vai ao encontro desta perspectiva levantada pelo professor Castelo Branco? Eu não sou um financeiro de reestruturação financeira nesse sentido, eu sou mais um macroeconomista, macrofiscal, mais neste momento e tal. Mas eu estudei um pouco essas coisas e, como eu estava a dizer há bocado, nós trabalhamos um pouco, eu estava a dizer ao Mosca, nós trabalhamos um pouco nessa reestruturação na Libéria, por exemplo, com esta senhora aqui que é a diretora do Fundo Monetário Internacional para o Departamento Africano. Eu fui conselheiro dela na Libéria. Nós trabalhamos na reestruturação da dívida da Libéria, de 25 anos, daquelas confusões todas acumuladas, interna e externa, tivemos que fazer um inventário daquilo e trabalhar na reestruturação daquilo. Uma coisa é resolver tecnicamente este problema financeiro. E outra coisa é, paralelamente a isso é extremamente importante, rever o plano económico e social que vai responder às necessidades de impulsionar, porque isto vai precisar de crescimento. Vai precisar, numa situação destas, em que a dívida vai para cima e tu estás a desacelerar a economia, estás a caminhar para a insustentabilidade. Quer dizer, são as duas grandes variáveis. Se tu estiveres a acelerar o crescimento económico, não é? O teu rácio da dívida, não é, sobre o produto vai diminuir, mas se tu estiveres a desacelerar, vai aumentar, não é? O que significa que a tua incapacidade de pagar vai se revelando aí, não é? Cada vez mais, não é? Portanto, é o que estamos a dizer, praticamente, o discurso, tecnicamente, o discurso do Sr. Primeiro-Ministro, para mim, diz assim: estamos bem a caminho da insustentabilidade, estamos a desacelerar a economia e aumentamos as dívidas. E agora? Tem que parar esse processo, tem que fazer uma compressão, tem que de despesas, e isso significa redefinir as prioridades, não é? Esse é um debate que tem que ser aberto, esse é o plano, não é só o plano financeiro de, como é que vamos reestruturar esta dívida e aquela, é o pacote económico, social, todo que vai ser afetado por essa reestruturação, as coisas estão interligadas. Não é? Mosca, eu faço a mesma pergunta. O impacto que isto pode ter, tendo em conta estas faturas que o Estado vai levar, o Estado já está a pagar, conseguiu negociar o pagamento de 78 milhões de dólares da dívida de Ematum por ano, estendeu os prazos, pagou a primeira fatura da dívida da Proíndicos no valor de 24 milhões de dólares, disse isso o ministro. A fatura desta empresa MAN vai entrar em maio, e o ministro diz que tudo indica que a empresa vai conseguir pagar, mas se não pagar é o Estado que vai ter que assumir. A do Ministério do Interior, como disse o Dr. Bem, é uma dívida do Estado, já está a assumir. O Banco Mundial suspendeu o financiamento de 40 milhões de dólares. A Inglaterra, que é um dos principais doadores, também decidiu se afastar do processo. A questão é o que devia estar a ser feito pelos fundos do Estado, pelo orçamento, no âmbito da vida das pessoas, que neste momento não está a ter. Ou seja, que impacto é que esta decisão, é que esta situação a que chegamos está a ter na vida das pessoas? Bem, eu queria dizer que estamos a falar do Estado pagar as dívidas, mas nós não nos podemos esquecer que o Estado tem um déficit anual sistemático muito grande. E o volume da dívida vai aumentando com os déficits anuais. Segundo, a balança de pagamentos, sobretudo a balança comercial, é deficitária e cada vez mais deficitária no país. Isso significa que tanto a dívida externa como a dívida interna, com déficits acumulados, déficits anuais sistemáticos que vão acumular a dívida global, tanto interna do Estado como externa, significa que não há outra forma de financiar isto com grandes entradas em fluxo de capital exterior. Não há outra hipótese. Porque não vamos esperar que o Estado tenha capacidade de pagar a dívida com os recursos gerados pela própria economia, tanto mais que a economia vai estar em desaceleração, se calhar vai entrar até em crise de crescimento negativo, eu sei lá que não, e, portanto, o Estado vai estar absolutamente incapacitado de o fazer. Portanto, ou há grandes influxos internos, externos, o que não é previsível
a curto prazo e médio prazo, pelas razões que o Roberto Mas falou, o Primeiro-Ministro também anunciou nesta comunicação que este ano vai se fechar os contratos com a AN e a Anadarko. E disse isso como um sinal de uma luz no fundo do túnel. Esperam fechar. Mesmo que fechem, o dinheiro não entra todo, não é? Quer dizer, ou há influxo forte das instituições financeiras internacionais e da cooperação, o que não vai acontecer a curto prazo. A curto prazo significa este ano de 2016, com certeza, porque há muitos trâmites, negociações, acordos, etc, condicionalidades, etc. E, portanto, vamos continuar a ter um Estado absolutamente falido. E não há solução para isso neste momento, porque o FMI não vai entrar com o dinheiro de qualquer maneira, tanto mais que eles estão absolutamente zangados, entre aspas, com todo este processo, não só processo de transparência e de legalidade interna, como também esse aspecto de não cumprir com os compromissos éticos para com o próprio e contratuais para o próprio. Como é que as autoridades moçambicanas neste momento conseguem devolver a confiança a estas instituições? Deixe-me acabar sobre as consequências. As consequências disso é que, com certeza, que o Metical vai continuar a derrapar. E o Banco Central, neste momento, não tem qualquer capacidade de injetar dinheiro, divisas no mercado para sustentar o Metical. E, portanto, com isso, nós vamos ter elevação de custos de vida, as reformas do FMI seguramente vão ser altamente restritivas numa condição económica deste momento. E quando há políticas recessivas, naturalmente que os setores mais afetados são aqueles setores que não estão diretamente ligados ao setor produtivo. Afetam sobretudo a área do consumo, a área das importações, a área daquelas áreas que não têm efeitos diretos, ou pelo menos diretos, sobre o tecido produtivo, no sentido de recuperar a produção para criar a economia geradora de recursos para suprir os problemas financeiros que a economia tem. Então vão ser políticas recessivas. Isto acrescentado ao problema da desvalorização do Metical, que vai continuar absolutamente certo. Com as importações, a economia nacional a não produzir internamente. Com as importações a subir de preços, vai haver inflação, com certeza, e não é nos volumes que o Sr. Primeiro-Ministro falou. Vai haver desemprego, com certeza, e já começou a haver desemprego em todos os sectores da atividade económica, começou a haver desemprego, e, portanto, face a estas realidades, quer dizer, vamos ter realmente um apertar de cintos muito, muito violento. E isso vai levar a quê? Vai levar a uma conflitualidade social e laboral muito, muito forte, que é preciso ter muito cuidado com ela. Hoje, a cidade de Maputo estava cheia de polícias, cheia de tanques militares. E não é por causa da visita dos presidentes que se põem tanques militares na rua, não é? Então, significa que já existe um pré-aviso e esta própria convocatória, entre aspas, para amanhã, que acho que é sem rosto e, portanto, não sei se seguiram os trâmites legais ou não, mas acho que não seguiram os trâmites legais. Portanto, isto já são sinais de alguma indignação e de alguma instabilidade e alguma revolta das pessoas perante o crescimento do custo de vida que existe neste momento na cidade de Maputo e mesmo já a inexistência da oferta de alguns produtos essenciais, já está a acontecer isso. Significa que vamos ter um período muito, muito crítico, não só económico, como também político, e de repressão e de perdas de algumas conquistas democráticas que existiram em Moçambique. Agora, como é que se vai resolver isso? Eu não sei como é que vamos resolver isso. E acho que ninguém vai saber como é que vai resolver. Professor antes de irmos ao intervalo, eu pergunto, como é que o Estado, como é que as autoridades devolvem confiança que o país já tinha granjeado junto destas instituições de Bretton Woods, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e de todos os doadores, porque começa-se a notar hoje que cada um deles vai se afastando exatamente por desconfiarem que parte da ajuda que estão a dar pode estar a ser usada para pagar uma dívida de decisões que provavelmente podem ter sido tomadas erradamente. Como é que o país devolve a confiança às instituições, aos mercados e aos países que apoiam o desenvolvimento? Como é que o governo faz isso? O governo tem que tomar medidas para mostrar que está a cortar com o passado. Esta que é a única porta de entrada para a credibilidade aqui, é mostrar que estamos a cortar com o passado. E não parecer, fazer. E uma das primeiras coisas, eu esperava, por exemplo,
que o senhor Primeiro-Ministro tivesse dito, e isto teria sido uma indicação já nesse sentido. Olha, há assuntos que parecem do fórum criminal ou investigativo de corrupção, ou qualquer coisa, se não se fala corrupção, porque não se pode presumir, ou coisa assim, mas houve violação de leis. Epá, a Procuradoria da República está a trabalhar nesse assunto, ou vai trabalhar nesse assunto, ou nós vamos solicitar, ou vamos submeter o dossiê, ou qualquer coisa assim, vamos dar material à Procuradoria. Será que o Executivo, numa situação destas, não pode agir desta maneira, dizer, para o assunto, pronto, há aqui pessoas que dizem que há assuntos que é para ir para tribunal, é para ir para investigação criminal, é para ir para... bom, vamos fazer isso, já tomamos decisão, vamos fazer isso. Não houve isso, não é? Então, quer dizer, como é que tu dizes, vamos para frente, sem dizer que eu estou a cortar com o passado? As dívidas têm que ser esclarecidas, e o que é que se fez com o dinheiro e tudo isso, mas tem que ser... Cortamos com o passado. As pessoas que fizeram isso vão ter que responder, se tiverem que responder. Portanto, não é só dizer isto aconteceu, pronto, vamos para frente. Porque aqui há um problema de justiça. Se calhar algumas coisas podem ser recuperadas, se calhar algumas coisas... Quer dizer, há muito detalhe aqui que a gente não sabe. Não é? Quer dizer, essas próprias empresas, onde é que estão os ativos delas? O que é que construíram? Alguns barcos estão aí, pronto, isso é Matum, mas essas outras coisas, base de Pemba, não sei o que é... Ministério do Interior, para fazer o quê? Para comprar instrumentos de repressão. Quer dizer, aqui há coisas muito delicadas, realmente, que a gente não está a falar, mas são coisas extremamente delicadas. Quer dizer, vão-se contrair dívidas, não é? Para equipar serviços de ordem pública, não é? Que é a polícia. E por que não se diz ao povo que a gente está a equipar a polícia para poder nos proteger pela criminalidade e nós precisamos de dinheiro, não temos dinheiro suficiente e vamos pedir emprestado? Era mesmo para isso? Quer dizer, uma coisa é sistemas, defesa, não é? Segurança, operações um pouco... Mas a segurança pública, que é a matéria da polícia, não é? Por que tem que ser segredo para o povo que, olha, vamos... E clamamos pela justiça, clamamos pelo combate à criminalidade, até se justificar, vir ao povo e dizer, aqui nós vamos ter que precisar de dinheiro. E depois fazer tudo legalmente, ir à Assembleia, dizer, estamos a redefinir as prioridades do orçamento, mas ainda não nos é suficiente, nós temos que investir. Agora, quando tu investes massivamente em aparelhos de repressão de uma maneira secreta, as pessoas têm medo. Eu tenho medo. Eu francamente tenho medo. Eu tenho medo de andar na rua. Eu tenho medo de passar perto... Qualquer infração ou um desvio que você mete o pé num sítio onde não devia meter, porque está tudo armado, está tudo com gatilho na mão. Por quê? Bom, a gente sabe que é uma insegurança, que é uma guerra, mas isto não começou nesse momento, como dizia o Moasca, em que... Esse processo todo começa em 2013, portanto havia planos, 2011, 2012, para fazer estas coisas todas, não é? Por quê nessa altura? Por que não se potenciou a paz, a segurança pública verdadeira, de uma maneira transparente, não é? Portanto, há aqui coisas que nós não podemos brincar com elas, porque são extremamente sensíveis. Quer dizer, quando a gente começa a analisar entre financiar o Ministério do Interior para desenvolver tipo de força que desenvolveu, desculpa-me, o tipo de força que desenvolveu, do qual todos temos medo, porque o primeiro passo é a ameaça, vamos reprimir. Não, estão a dizer, eu não concordo com manifestações sem rosto, coisas ilegais, eu estava a dizer, faça-se tudo legalmente, Se é preciso uma semana para pedir a licença para fazer a manifestação, vamos fazer, mas até vai nos dar tempo para preparar bem. E termos os temas bem elaborados e organizar a Cruz Vermelha para estar lá e organizar uma boa manifestação em que nós repudiamos a irresponsabilidade com que se manejaram os destinos nossos e dos nossos filhos. Podemos fazer isso. E podemos fazer legalmente. Se a lei ainda é restritiva porque não nos permite tomar ação rápida, então vamos utilizar essa lei ao mesmo tempo que estamos a trabalhar para a sua mudança. E até vamos utilizar o pouco espaço que nos dá essa lei para trabalharmos para a mudança dessa lei para que seja mais flexível. Bom, mas a polícia tem que tratar disso de uma maneira como está a tratar com os seus cidadãos. Não é o comandante, qualquer coisa que acontecer, nós vamos reprimir. Não é isso. Vamos reprimir. Porque as pessoas estão indignadas, não é? Estão indignadas, porque é um assunto muito delicado, é um assunto de vida ou de morte. Há mortes catastróficas, não é?
bum, arrebentou uma mina, uma bazuca, caiu o prédio, mas há mortes que não deixam de ser dolorosas. Falta de medicamentos nos hospitais, tratamentos primários que as pessoas não têm para poder sobreviver, preventivos, não sei o que, as crianças na escola e tudo isso, a subnutrição que está para aí. Quer dizer, há prioridades e é preciso medir as prioridades. Se calhar é melhor investir menos nos aparelhos de repressão e melhorar as condições sociais e económicas das pessoas para diminuir a criminalidade. Quer dizer, por que não se podem impor estes debates? Esta falta de debate, de transparência, na definição, na execução das políticas sociais e económicas, é isso que levou a esta situação, em parte, para além dos interesses perversos, privados que podem existir, não é? Mas é uma mistura de coisas, não é? Provavelmente coisas ilícitas, mas leis foram violadas. Primeira coisa, dizer, aqueles que violaram as leis, vão ter que responder pela justiça. Dentro dos estatutos, com todas as imunidades e privilégios que as funções e os órgãos lhes permitiam, mas a lei permite que essas pessoas sejam levadas à barra. Então, e isso não significa ser necessariamente condenado, lançado à prisão. Há uma presunção. Mas alguém tem que responder de uma maneira séria para a nação. Alguém tinha que responder por isso. Agora, o primeiro-ministro é culpado por não ter tocado nestes pontos. Não, porque ele realmente, efetivamente, não tem o poder de abordar estes assuntos. Estes assuntos só podem ser abordados pelo chefe de Estado, e o chefe de Estado, para abordar esses assuntos, muito provavelmente, naturalmente, vai ter que consultar os seus pares ou no seu colégio e vir com esse assunto. Não me parece que esses passos tenham sido dados. Portanto, não se podem refletir aqui. Mas essa é a lacuna que há ainda para o governo dizer que estamos a tratar efetivamente do assunto. Muito bem, vamos observar um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes para continuarmos a olhar para esta comunicação que foi apresentada hoje pelo governo moçambicano em relação aos problemas com a dívida pública. Até já. Não perca no segundo episódio da série Gorongosa Tesouro do Mundo, a encantadora de elefantes. Gorongosa exibe-nos o cotidiano da sua população de elefantes numa excitante aventura do famoso apresentador americano Bob Paul. Este sábado, a não perder, aqui na STV. Neste episódio, mergulhamos no subúrbio de Maputo e exploramos as histórias esquecidas do bairro de Spamanine, revelando as potencialidades existentes no bairro. Desde o mercado local às instituições culturais. Venha conosco explorar a rica história e cultura que Spamanine tem para oferecer em Maputo, a da Europa. Muito bem, voltamos para a segunda parte do programa PEJ Econômico. Em cima da mesa discutimos a comunicação que foi apresentada hoje pelo primeiro-ministro, que estava acompanhado pelo ministro da Economia e Finanças e também o ministro do Mar e a vice-ministra da Economia e Finanças, que chefiou a delegação moçambicana, que juntamente com a FMI em Washington discutiu as questões técnicas sobre a dívida. Professor Mosco, uma das questões que o primeiro-ministro levantou foi a seguinte, e passo a citar. Esta informação deveria ter sido partilhada em tempo útil com o povo moçambicano e com os parceiros de cooperação internacional, incluindo o FMI e o Banco Mundial. O momento sensível, caracterizado pela instabilidade, aliado ao processo da transição de um governo anterior para o novo ciclo de governação que iniciou em 2015, fez com que tivéssemos conhecimento e contacto gradual com os dossiês destas dívidas à medida que fôssemos aprofundando a análise dos já conhecidos. Que mensagem por detrás disto é que o primeiro-ministro, ou seja, este governo, quis passar, sobretudo quando levanta esta questão de que esta informação deveria ter sido partilhada em tempo útil com o povo, com os parceiros da cooperação, com o FMI e com o Banco Mundial? Bem, aqui há dois momentos, não é?
é que antes deste governo existir, essas informações já deviam ter sido partilhadas, porque essas decisões foram anteriores a este governo. Mas como o governo anterior, o regime anterior, era absolutamente autoritário e neopatrimonialista, não partilhou nada com ninguém, nem com a própria Assembleia da República, como era constitucional fazer. Foram decisões absolutamente de colégios muito reduzidos, talvez eventualmente de decisões pessoais, cujo interesse ainda hoje estão por revelar. Portanto, o problema da falta de transparência vem arrastando-se nos últimos 4, 5 anos e não é agora. Com este discurso do Sr. Primeiro-Ministro, ele vem tentar puxar para este governo todas as responsabilidades do governo anterior numa clara relação de dependência, de subordinação e de alianças internas do poder que a gente sabe mais ou menos como é que funcionam. Portanto, o segundo ponto é que parece absolutamente anedótico, até patético, que o Sr. Primeiro-Ministro vem dizer que coisas tão importantes como esta não foram as primeiras a serem transmitidas ao novo governo, não é? Portanto, significa o quê? Que na realidade continua a existir a preocupação e o interesse de manter estes assuntos em segredo. Este governo não sabia, suponhamos que não sabia. Mas esse discurso é um discurso absolutamente, quer dizer, não se compreende, quer dizer, ele devia medir bem as palavras, porque esse discurso não tem qualquer sentido e, quer dizer, revela fraqueza, dependência, relações de poder interno absolutamente perigosas, supremacia ainda de certos poderes das governações anteriores. Este governo revela que este governo não governa em muitos aspectos na realidade, não tem o controle de muitos aspectos, mas leva-o a mentir junto das instituições internacionais. E o problema da imagem que estávamos a falar há bocado, que o Roberto estava falando, o problema da imagem é também aqueles que ele falou, mas é sobretudo um problema de ética e um problema de princípios de relacionamento institucional e mesmo entre pessoas. Quando se mente, perde-se completamente a credibilidade. Mentir em certas culturas é absolutamente corte, absolutamente radical com a pessoa com quem mentiu, sobretudo quando são coisas deste tipo. E neste momento, a grande falta de credibilidade da imagem do país é o problema da mentira. Essa é a questão. Quer dizer, que se houve alguns torpelos legais, isso até pode ser compreendido de alguma forma. Agora, a mentira como instituição e como Estado de mentir é que é um problema absolutamente grave. E disso não há cura imediata. Significa o quê? Que a mudança e a passagem e a ultrapassagem do problema da confiança da mentira só com um novo regime. Este regime está absolutamente catalogado como incapaz politicamente, devido às suas relações internas de poder, devido à sua credibilidade exterior e devido à incapacidade de definir uma política económica que permita sair desta crise. Este governo está em crise absoluta. Em qualquer país democrático, alguma economia mais desenvolvida, com uma sociedade civil mais forte e com uma oposição partidária parlamentar forte, este governo já tinha caído, absolutamente. Muito bem, professor Tebane, faço a mesma pergunta. Como é que lê esta mensagem que o Primeiro-Ministro manda, quando diz que esta informação deveria ter sido partilhada em tempo útil com todos, quando levanta esta questão de que durante a transição do governo de um para o outro, fez com que tivéssemos conhecimento, passo a citar, e contacto gradual com os dossiês destas dívidas, à medida que fôssemos aprofundando a análise dos já conhecidos. Quer dizer, não é uma mensagem de que este governo não tem culpa, que isto faz lembrar um discurso que o Presidente fez também nos 20 anos do Milênio BIM, em que o Presidente dizia que encontrou a economia com problemas, encontrou os problemas da desvalorização e o problema da inflação. E temos aqui também o Primeiro-Ministro a dizer que esta informação devia ter sido partilhada. A questão é quem que devia ter partilhada na altura. A questão de que durante a transição do governo a informação que foi sendo passada gradualmente. Quem que devia ter passado de forma rápida? Quem que devia ter entregue os dossiês rápidos? Há aqui uma mensagem subtil que se tenta passar. Bom, não, é infeliz e é constrangedor que nós tenhamos que estar aqui a falar desta maneira para pessoas que nós temos muito respeito, não é? Mas é infeliz, é uma declaração extremamente infeliz,
não atira as culpas para ninguém, não pode atirar as culpas para ninguém. Porque, olha, e uma das coisas que torna isto delicado é porque isto obriga a levantar o assunto um pouco mais para cima. Não é? O presidente, o chefe de Estado, pelo menos das proíndicos, devia estar a saber, que são, não é? Estavam ligados com a defesa e, portanto, ele devia saber que foram criadas empresas que contraíram essas dívidas e não sei o quê. Ministério do Interior. Ministério do Interior, então o Ministro do Interior não senta no Conselho de Ministros todos os dias. Alguns ministros que estão ali no... Então, o Ministério do Interior também foi pedir, assim, empréstimos à revelia de todos, ninguém sabia, ninguém deste governo sabia que o Ministério do Interior havia construído. E a diretora do Tesouro, que é vice-ministra agora? Também não soube nada, quer dizer... Então, foram totalmente secretas, o governo foi completamente traído. Então, mais uma razão para levar isso para a barra dos tribunais. Mais uma razão. Foi totalmente a revelia. Houve um grupo de pessoas que se sentaram e conluiaram e fizeram tudo isto à revelia de todos. Essas pessoas saquearam o Estado. Essas pessoas saquearam o Estado. Se calhar, usaram um carimbo de Estado quando assinaram aqueles documentos. Quer dizer, não se pode vir dizer essas coisas às pessoas. Nós somos pessoas crescidas. Quando eu digo nós somos pessoas crescidas, eu estou a falar do país, da sociedade moçambicana. É muito mais madura do que era 15, 20 anos atrás. As pessoas analisam isto. É por isso que está essa ultraje. Se as pessoas querem comunicar, as pessoas têm que ter uma mensagem que realmente vá ao interesse. Tu não vais a uma vítima de uma situação, depois ainda mexer na ferida. Dizer que soubemos pouco a pouco, devia ser comunicado, para além do processo de transferência de pastas e tudo isso, há gente no atual governo que não tem como não saber, que não tem como não ter sabido. Não há possibilidade nenhuma. Onde é que estavam os papéis que depois foram levados para Washington? A documentação toda que foi levada para Washington, onde é que estava? Se já tinham, por que que o Ministro das Finanças ainda na sexta-feira, quando chega lá, ainda diz que é só confusão, não há problema aqui? Para depois, no dia seguinte, o Fundo Monetário Internacional dizer aquilo e depois o Primeiro-Ministro ir lá com esclarecimentos. Ele foi de mãos vazias, só foi contar que, bom, fizemos isto assim, 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 não levou documentação comprovativa. Então já havia conhecimento. Quer dizer, o problema é aquilo que o Mosca diz, o professor Mosca diz. Tudo isso, violação de princípios, de leis orçamentais, da Constituição, tudo isso foi feito. Mas ainda foi-se caminhando na negação que transformou isto tudo num assunto de ética extremamente profundo, de falta de confiança, de falta de credibilidade, que, de facto, pintou a imagem do país, pintou a imagem do país, traz prejuízos para as empresas. Eu estou a fazer cálculos dos meus números ali e não quero estar aqui a tirar porque a gente não tem certezas absolutamente nenhumas. Mas só o downgrade da Moody's, né? Só a redução, portanto, da pontuação pela Moody's de B ou menos para CAAA aumentou, não é, o diferencial do prêmio do país, do risco do país, em cerca de 3%. Portanto, quando vais pedir dinheiro como moçambicano, como entidade que opera em Moçambique, já estás a enfrentar esta situação, que o risco do país aumentou em 7%. Isto vai ter implicações para os juros com que estás a pedir. Eu não quero entrar nestes detalhes técnicos, porque ainda nem sabemos, nem conhecemos quais são os números que vão resultar. Se calhar vai sair mais um do chapéu, quem sabe, no meio disto tudo. Né? As coisas vão se saber gradualmente. Mas o problema fundamental é vir dizer isto quando, de facto, houve um momento. Se houve um momento que não sabia, houve um momento. É a tal pergunta clássica, não é? O que é que soube quando soube? Quem soube o que é que soube quando soube? Hein? Se nós pudéssemos ir e fazer a auditoria das comunicações todas sobre este assunto, para sabermos quem soube o que é que soube quando soube, havíamos de ver que no momento em que quase todos eles disseram que não havia nada, já sabiam. Muito bem. Professor Mosca, vamos olhar para o caminho que o Primeiro-Ministro apontou em relação aos problemas que a economia vive, não só a questão da dívida, mas também os problemas com a queda dos preços das matérias-primas no mercado internacional, a fraca base produtiva que nós temos. O governo apontou como caminhos 4 principais saídas: agricultura, energia, infraestruturas e turismo. Defendeu também o financiamento das atividades previstas para estes 4 setores em que o governo vai atuar de forma mais concentrada, será através de linhas
de crédito concessionais já identificadas e em negociação. Outro caminho é melhorar a qualidade e eficiência da despesa pública, racionalizar a despesa pública, assegurar que os projetos na área de recursos naturais se desenvolvam de acordo com o cronograma acordado, esperando que a decisão final sobre o investimento ocorra ainda este ano. Esta ação é importante para estimular a economia devido a questão que eu pergunto, este caminho, esta luz que é apontada nesta comunicação do governo, é a saída para o diagnóstico que o primeiro-ministro começou por apresentar no princípio? Quer dizer, esse discurso é o discurso que reproduz o plano quinquenal, não é? E que reproduz discursos já de várias governações anteriores, não é? Pode mudar um outro sector considerado prioritário, mas na realidade o discurso é o mesmo. E o que se passa é que nada disso se concretiza. Não existem reformas estruturais, nem reformas no tecido produtivo, na política económica, capazes, suficientemente potentes, no sentido de provocar essas transformações estruturais que levem a uma certa priorização da economia segundo uma certa política económica que o governo possa decidir. Portanto, o que está escrito já vem estando escrito de uma forma mais ou menos geral durante variedíssimos anos. O problema é que o governo nunca encontra qual é a política económica, quais são as medidas, os instrumentos de política económica, quais são os mecanismos de transmissão que essas medidas têm para fazer com que lá no terreno, lá na realidade, essas mudanças se operem. Quer dizer, não há uma palavra sobre política monetária, não há uma palavra sobre política de incentivos e de subsídios, não há uma palavra sobre as questões de proteção ou não proteção alfandegária, não há uma palavra sobre créditos especiais para certo tipo de sectores, não há uma palavra sobre os instrumentos que o Estado possui para gerir e direcionar a economia num certo sentido. Não existe nenhuma indicação sobre isso, absolutamente zero. Então isso são palavras de um político que fala na generalidade, muitas vezes sem necessidade de saber nenhuma economia, qualquer pessoa faz este discurso num café, e portanto falta é como fazer isso, e o governo nunca fez isso, não só este governo, os governos anteriores é a mesma coisa, é por isso que temos políticas de subsídios completamente descoordenadas entre si, sem qualquer nexo, a taxa cambial que vai variar e o Banco Central aparece ali de qualquer maneira, taxas de juros absolutamente fora do contexto do mercado, taxas de câmbio que o Banco Central procura impor, mas que depois no mercado paralelo está 40% a 50% acima do que o Banco Central indica. Quer dizer, tudo isso são coisas que revelam claramente uma falta de sentar as pessoas, discutir os assuntos, definir quais são os objetivos, que tipo de instrumentos económicos, que política económica aplicar, quais são as instituições e como capacitar as instituições para realizar essa política económica e como fazer com que o tecido económico, os empresários, sintam os incentivos e também protegido no sentido não protegido em termos de contrariar o funcionamento do mercado. Tudo isso. Agora, este discurso não fala sequer das empresas públicas, que é um dos grandes cancros desta economia, são as nossas empresas públicas, deficitárias, incompetentes, ineficientes, mau serviço, corrupção, ninguém fala disso. Então, existe alguma possível reestruturação da economia moçambicana neste momento, sem abordar como um dos pontos centrais a questão da reforma do setor público empresarial? Não é possível. Muito bem. Professor Roberto, também faço a mesma pergunta. Como é que leu este caminho que o governo apontou e diz muito bem aqui, o governo, resumindo, para conter a depreciação acentuada do metical face ao dólar americano e o aumento do custo de vida, é necessário focar-se em 4 principais áreas: agricultura, energia, infraestruturas e turismo, racionalizar a despesa, assegurar que os projetos no norte do país avancem, melhorar a qualidade e eficiência da despesa pública. Acha que, no seu ponto de vista, este é o caminho para resolver este diagnóstico, estes problemas que o Primeiro-Ministro apresentou antes? Na generalidade é caminho, mas como diz o professor Mosca, né, é caminho que já se vem apregoando, quer dizer, é fácil ir buscar discursos e ver uma linguagem mais ou menos semelhante a isso, ou buscar documentos, planos quinquenais e tudo isso. Não, é que, francamente falando, eu tenho muita simpatia com os meus colegas. Não têm tempo, não tiveram tempo ainda de fazer as contas e ver, porque eles têm que cortar com o orçamento.
não só deste ano, dos próximos anos todos, 5 anos talvez, nós temos que andar num regime de contenção de 3, 4, 5 anos, para poder ajustar essas coisas todas. 2, o processo de decidir o que é que se corta, os próprios técnicos duvido que neste momento, porque isso exige uma consultação dentro do governo. O que eu acho que eles deviam ter dado, francamente, era um cronograma, dizer, ok, temos esta agenda, agora nós até daqui a um mês vamos ter completado este processo. Por exemplo, daqui a um mês nós vamos ter completado o processo de rever o nosso plano económico e social para este ano e o plano quinquenal, ou daqui a 3 meses vamos ter que ter revisto tudo. Quer dizer, não parecer que as coisas vão continuar a ser, porque estamos em abril, o ano está a andar. Não parecer que as coisas vão continuar a andar como estavam a andar, porque não vão. Isto vai ser um efeito em dominó agora. O Banco Mundial sai, suspende o apoio orçamental agora, não sabe quando é que retoma, porque não sabe quando é que o Fundo Internacional acaba os cálculos todos e volta a discutir com o governo e chegar a um acordo. Os outros doadores já disseram também, alguns que estão a parar. Quer dizer, isto vai parar. Então, é melhor ter um plano muito concreto do que é que vai fazer. Do que dizer, vamos fazer, mas até quando? Por exemplo, a revisão do plano económico e social é uma coisa que eu havia de começar por aí. Pôr os técnicos a trabalhar, dizer, meus amigos, agora não vamos ter este dinheiro todo, vamos lá rever as coisas todas. E não presumir que ainda para este ano tu vais ter 11 bilhões de dólares para as infraestruturas. Só. Não vais. Então, como é o caso do ministro Mesquita, que estava a falar sobre isso lá na África do Sul, que estivemos aqui a falar no outro dia, na terça-feira. Quer dizer, é preciso ser realista, pôr os pés no chão, não continuar a enganar, senão continuar a enganar as pessoas. A crise é muito séria. A crise é muito séria. Nós só estamos no primeiro mês, não é? Nós só estamos na altura em que as entidades estão a declarar que não vão desembolsar, mas ainda estamos a ir na esteira daquilo que desembolsaram antes. Quando aquilo que desembolsaram antes parar, o próprio investimento estrangeiro já está a refriar. Quer dizer, é preciso dizer, nós vamos entrar num programa de contenção económica. Agora estamos a trabalhar nesse programa e daqui a um mês havemos de ir para a Assembleia com esse programa. Mas isso é um dos aspectos. O outro aspecto é aquilo que já falámos, tomar medidas concretas de responsabilização. Portanto, é um caminho certo, mas ninguém vai acreditar nele se não é acompanhado de medidas concretas, tanto na definição das... Vamos começar a preparar um calendário de consultas com o setor económico para ver como é que vamos... e ter debates, os ministros terem debates com as associações económicas, começar a discutir a saída desta crise com as associações, com os agentes económicos, interagir de uma maneira dinâmica, ter um plano, dizer, vamos trabalhar neste assunto. Não existe. Mas eu não estou muito surpreendido. E há uma coisa que também assusta um pouco, num outro aspecto, não é? que havia feito essa pergunta. Quando se diz que tomamos conhecimento pouco a pouco, não sei o que é. Tanto nisso como nesse aspecto, a gente não vê a unidade e articulação de um governo que realmente tem uma posição, uma direção estratégica. A gente vê iniciativas, às vezes, descoordenadas, e tanto foi assim o descalabro, a grande desgraça com isto tudo, foi essa descoordenação, que as pessoas diziam coisas que não tinham sido provavelmente bem concertadas no governo, ou tinham sido concertadas, mas foi um consenso frágil, porque não era um consenso baseado na verdade. Não é? E por isso depois caímos nessa desgraça. Portanto, tanto nisso como no outro, há uma falta de trabalho sério, arregaçar as mangas, dizer a situação está mal, vamos todos trabalhar, pôr equipes a trabalhar de uma maneira transparente e informar as pessoas, nós estamos a fazer isto. Há técnicos aqui em Moçambique que podem ajudar estas coisas. O professor Mosca está aí, se calhar pode ir ajudar. Muito bem, professor Mosca, mesmo para fechar, é praticamente inevitável um orçamento retificativo este ano. Eu penso que sim, que é preciso haver um orçamento retificativo, não é? Mas antes de haver um orçamento retificativo, é preciso saber que tipo de recurso é que nós vamos ter, e acho que neste momento ninguém sabe os tipos de recursos que vamos ter. Não só em termos de cooperação externa, como em termos de receitas fiscais internas e outras receitas do Estado interno. Ninguém sabe disso. Por outro lado, o que o Tibana estava dizendo, o problema da reestruturação do Estado e o problema dos cortes no orçamento do Estado. Quer dizer, hoje, neste momento, o orçamento do Estado consome cerca de 47% do PIB. É um dos maiores indicadores do mundo.
Os funcionários, os gastos com o trabalho, com os funcionários públicos, é 11% do PIB. Quer dizer, que é uma coisa absolutamente impossível. Quer dizer, são indicadores, os piores indicadores do mundo. E este Estado veio-se construindo propositadamente numa base de clientelismo político e de constituição de uma relação de aliança do poder com base nos funcionários públicos. E esta máquina de alianças e de compromissos que não vai ser rota, não vai ser rompida de qualquer maneira com este tipo de sistema e de regime que nós temos neste momento. Eu penso que é preciso haver uma ruptura absolutamente, não só uma ruptura em termos de economia, de política económica, de estratégia de desenvolvimento, é preciso haver uma ruptura das instituições, uma ruptura na política, uma ruptura no sistema todo político-económico. É preciso haver uma revisão total deste regime político, porque este regime está de tal maneira podre por dentro que não vai conseguir resolver nenhum problema. Muito bem, vamos ter mesmo que fechar o nosso programa por aqui. Resta-me agradecer a presença dos meus convidados, o Dr. Roberto Bana, a quem agradeço, e também a João Mosca, também a quem agradeço. Assim, caro telespectador que nos acompanhou, até a próxima quinta-feira.